A graça e a paz de Jesus. Olha, para nós aqui é uma honra estar aqui, como o pastor Sandro disse, como nossa casa, né? A nossa família é muito grata, e eu posso dizer, a família Batista Zona Sul é muito grata por essa igreja. Nós temos lá na igreja alguns seminaristas. Eu acho que tem uma média de 12 seminaristas, eu não sei bem de qual não. Mas todo mês eu tenho uma reunião com eles, e é interessante que toda vez eu falo da Igreja Batista Cristã. Toda vez, viu, pastor? A Igreja Batista Cristã está tão impressa no meu coração, na forja da minha vida, no meu caráter. Obrigado, querido. Na forja da minha vida como ser humano, como um cristão, está tão forte que eu passo isso para os seminaristas da igreja. Nós estamos lá em 3 pastores, a igreja tem sido abençoada, eu louvo a Deus pelas orações dos irmãos. Orem mesmo pela construção, a gente está nos últimos processos de autorização com prefeitura, bombeiro, para começar a construir a nova sede da igreja, um terreno que a gente comprou em 2016. E assim, a gente só tem que agradecer os frutos daquela igreja, e com certeza essa igreja aqui tem uma história muito forte lá conosco. Essa pregação aqui, ela demorou um ano para acontecer. Porque o ano passado, o pastor Sandro convidou alguns pastores que foram formados aqui para pregar aqui no aniversário da igreja. Eu acho que os irmãos lembram. E eu estava escalado para pregar num dos dias. E eu disse, vai dar certo, eu vou. Mas eu estava enfermo, eu estava com depressão e burnout. Eu não vou dizer que estou 100% curado, porque eu ainda estou em tratamento, mas eu estava, naqueles dias ali, foram os piores dias, porque fazia mais ou menos um mês que eu tinha me licenciado da igreja. E eu disse, não, mas na cristã eu quero ir, porque é uma dívida de gratidão, o amor que eu tenho pela igreja, eu quero estar lá. E eu segurei até o último dia. Quando foi no domingo, à tarde, eu coloquei o pastor Sandro em saia justa. No domingo eu preciso pedir perdão a ele, mas ele resolveu naquela época. No domingo à tarde, me deu uma crise de ansiedade, e eu fiquei muito mal em casa, pedi para a Geisa ligar, e ela falou com o pastor Sandro, ele entendeu, ele não estava sabendo da minha situação, mas a partir daquele dia ele esteve orando, a igreja esteve orando, muitos irmãos estiveram orando. A gente não entende como entra numa dessa, mas o que eu disse para a igreja na época é que é como se fosse um pavio, um fósforo que acende com aquela gana. Não, vamos acender o fósforo, aquela gana que vai dar tudo certo. Você acende o fósforo e o vento sopra e o fósforo apaga bem rápido, não dá tempo de você fazer nada. Eu estava me sentindo assim, como um fósforo que acende e apaga rápido. E eu passei praticamente 6 meses afastado da igreja. Voltei no final do ano. Eu não esperava nem que fosse voltar o ano passado, mas Deus nos deu bênção e vitória, e a gente voltou ainda o ano passado. A igreja entendeu. Bonner dizendo, boa noite. Davi desertou do exército de Saul, andam com um bando de bandidos que devem ao tesouro, que são homens mentirosos, homens arredios, homens que perseguiam o nosso rei, e ele vive de caverna em caverna, fugindo de Saul, e vive de fazenda em fazenda, roubando fazendeiros e ajudando outros fazendeiros. Esse é Davi, que quer perseguir o nosso rei, que quer matar o nosso rei. Era essa notícia que se espalhava naquela região. De repente, Saul está morto e Jonatas está morto. E aí, quem é que tem que assumir o trono? Alguém teria que convencer todas aquelas tribos de que tinha que ser Davi. E aí surge a tribo de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia
fazer 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. E aí eu quero trazer algumas lições para você hoje, olhando para a sua vida, olhando para a realidade da igreja, no lugar que a igreja está situada, no lugar que você mora, na casa que você mora, na vizinhança onde você mora, como você pode ser usado por Deus para abençoar vidas, marcar outras gerações. Daqui a 10, 20, 30 anos, alguém vai olhar para trás, eu posso olhar para trás e dizer o quanto a Igreja Batista Cristã, pastor Sandro, os irmãos aqui, vários queridos que eu abracei, já dei um abraço ali na entrada junto com o Geisa, quanto marcaram minha vida, forjaram meu caráter e minha história. O quanto vocês marcaram. E continuam marcando outras gerações, mas Deus nos chama para mais, Deus nos chama para conhecer a nossa época. E aí, primeira lição, primeira característica que eu quero trazer da tribo de Issacar é essa: a tribo de Issacar, ela era conhecedora da sua época. Ela sabia o que Israel devia fazer. Se você ler 1 Crônicas, capítulo 10, 11 e o 13, você vai olhar, você vai perceber que quase todas as tribos que são faladas ali, são faladas das suas habilidades de guerra. A tribo de Gade tinha cara de leão. A tribo de Benjamim era boa no estilingue. Lá em Pernambuco a gente chama de badoque, aqui em Natal chama de baladeira, alguns outros lugares chamam de estilingue. Cada tribo tinha uma característica, uma tinha tantos mil homens, outras 12 mil, outras 20 mil, mas quando chega na tribo de Issacar, traz para a mente. A tribo de Issacar, um jogo de palavras, ela sacou o que deveria ser feito. Ela entendeu o que deveria ser feito. Em todo lugar, queridos, em todo lugar, tem dois tipos de pessoas que vivem na história. O primeiro grupo e o maior deles é aquele grupo que Chico Buarque canta na sua música A Banda. São aquelas pessoas que são meras observadoras da sua época. E aí Chico Buarque escreve: mas para meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. Em cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. São pessoas que são apenas meras observadoras. Olham a vida como se fosse um filme. Sem senso crítico, muitas vezes, se sentam e tratam a vida como um grande balcão de entretenimento. Nós vivemos numa geração extremamente consumista, e que as pessoas, muitas vezes, não tomam posse de que precisa conhecer a sua realidade, para fazer algo e abençoar vidas, e pregar o Evangelho, em dar um braço para quem está precisando, em dar o pão para quem está precisando com fome, ou dar uma palavra de ânimo para aqueles que estão abatidos. E muitas vezes a gente fica lá só olhando a vida como se fosse um filme, vendo a banda passar. Nunca teve uma geração tão bem informada como a nossa, mas por outro lado, tão bem informada, mas sem fazer análise do que é que tem que ser feito. As pessoas sabem o que aconteceu nas últimas 24 horas com um clique. Nos últimos 24 meses, nos últimos 24 dias, nos últimos 24 minutos. Eu lembro não sei se vocês lembram, há alguns anos passados, teve um avião civil que foi abatido na Ucrânia. E morreram todas as pessoas,
A gente tem um grupo ainda da minha turma de fuzileiro naval, e a turma, num grupo, não tinha anunciado nada na televisão. Eu estava em casa, e aí, num grupo, a turma já estava postando imagens da queda do avião. Olha, um avião acabou de ser abatido na Ucrânia, negócio de 20 minutos. E eu disse, oxe, isso aqui é fake news, homem. Coisa antiga. Eu já estava digitando lá para os meus amigos fuzileiros navais, isso aqui é fake news. Aí tocou aquela musiquinha, você sabe qual é já, né? Aí disse, acaba de ser abatido um avião na Ucrânia, um avião civil, tudo indica que foi a Rússia, aquela coisa toda, né? Aí eu disse, a Globo está atrasada, eu já estava sabendo. É essa geração que nós vivemos, que a gente dá um clique, a gente sabe de tudo. Agora, com essa informação que eu tenho, desse momento histórico que está acontecendo, como é que eu vou agir? Eu preciso conhecer minha época. O que é que está acontecendo nesse momento histórico na sua vida, na sua vizinhança, na sua realidade de igreja? O que é que você pode fazer para que nesse momento histórico Deus possa lhe usar como um canal dele para abençoar outras vidas? E Deus, muitas vezes, nós queremos apenas que Deus nos use como canal de bênção, mas muitas vezes Deus quer trabalhar na nossa vida. E nós precisamos conhecer a época para deixar Deus trabalhar na nossa vida, e a partir da nossa vida, a gente abençoa a vida dos outros. Deus não vai querer, de forma alguma, usar você apenas como canal para abençoar a vida dos outros, se você não está dobrado ao Senhor para Deus trabalhar na sua vida. Onde está Deus nesse momento da história da humanidade? Como é que eu posso usar esse momento para pregar esse evangelho? E o que nós que vivemos nessa geração somos chamados a fazer nesse momento da história? Eu estou trazendo aqui algumas reflexões para vocês pensarem. Vocês são conhecedores da época? Vocês são da tribo de Issacar? Vocês conhecem esse bairro? Vocês conhecem os seus vizinhos? E aí você se deixa Deus agir em você e através de você para abençoar as pessoas. Então, essa primeira característica, conhecedor da época, nós precisamos bater no peito, assumir o compromisso com Deus, de dizer, Senhor, se eu não conheço a minha época, eu quero conhecer a partir de hoje. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar marcando o passo de formiguinha, porque a luta é desleal contra a pregação do Evangelho, a luta é desleal contra a igreja, a luta é desleal para arrancar os nossos filhos da vida consagrada a Deus, a luta é desleal de assumirmos um compromisso com Deus. São tantas competições que acontecem na nossa mente, e que se a gente não conhecer a época, a gente não sabe para onde apontar. Por isso que precisa de direção, por isso que precisa conhecer a época, para entender aquilo que Deus quer fazer em mim e através da minha vida. Segunda característica dessa tribo: primeira, conhecedores da época. Segunda característica, eles sabiam o que Israel devia fazer. O que é que Israel devia fazer, irmãos? Subir a Hebrom e consagrar Davi como rei de Israel. Como eu disse no início, para nós está fácil, está tudo pronto, a Bíblia está pronta. Para aquela turma ali, não estava tudo fácil não.
convencer aquela nação de que eles tinham que ir a Hebrom. Você lê a continuação do texto, você vai perceber isso. E ali colocar Davi como rei de Israel. E aí eu quero trazer para vocês, olhando para Neemias. Neemias tinha uma informação sobre a sua situação. Quero abrir e fechar aqui um parênteses rápido de Neemias. Neemias tinha informação. Qual era a informação? De que os muros estavam derrubados, que os inimigos entrando, invadindo, abusando das mulheres, colocando as pessoas para trabalharem sem necessidade, humilhando os homens, humilhando as crianças, humilhando as jovens, humilhando as mulheres. Neemias chegou essa informação para ele chorou, ele refletiu e ele orou. Porque muitas vezes, e aí volto a falar, na nossa geração, nós apenas temos muita informação na cabeça, muito conteúdo na mente, mas que isso não deságua em prática. Não adianta ter muita informação na mente, e se essa informação não serve para nada, só para eu me exaltar e dizer para as pessoas que eu tenho muita informação, só para eu me exaltar, dizer que eu sei muita coisa, que eu leio muita coisa, que eu pesquiso muita coisa, mas o que é que eu faço concretamente, na prática? Como Davi, depois de 13 anos de reinado, que ele olha ele já tinha conquistado Jebus, a cidade de Jerusalém, e ele diz ainda, resta ainda alguém da família de Saul, para que eu possa usar de bondade, por causa da minha lealdade com o meu amigo Jonatas. Resta ainda alguém da família de Saul, e aí, resta ainda alguém sim, Mefibosete, que está morando lá em Lodebar, e ele diz, eu quero usar de amor concreto, de fato e de verdade, eu quero usar esse amor de verdade. Ele não tinha apenas a informação na mente, ele queria concretizar aquele amor, como Neemias fez. Neemias recebeu a informação, diz a Bíblia que Neemias refletiu, ele chorou, mas ele passou 3 a 4 meses orando. E quando ele orou, ele estava um dia triste na frente do rei. O rei perguntou a Neemias, o que é que você tem? Ele disse o que é que estava acontecendo com o seu povo, e o rei de repente pergunta, como é que eu posso ajudar? Ele tira do seu bolso um projeto. Olha, eu preciso eu preciso de uma licença prêmio, eu preciso de passaportes, traduzindo para hoje, eu preciso de passaportes, que eu preciso atravessar alguns lugares, eu preciso de cartas para alguns reis, que eu preciso passar em algumas alfândegas, eu preciso de dinheiro, eu preciso de madeira, e eu preciso de segurança. E o rei, ok, quando viu que o cara tinha um projeto pronto. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, cabeça cheia de informação, sem reflexão e sem oração, não gera vocação. Cabeça cheia de informação, sem exercer a vocação, é intelectualidade vazia. E intelectualidade vazia não leva ninguém a lugar algum. Israel, a tribo de Issacar, sabia o que deveria fazer. Eles tinham informação, eles refletiram como Neemias refletiu, eles oraram como Neemias orou, e eles exerceram a sua vocação, sabia o que deveria ser feito. Neemias conseguiu ajuda, Neemias restaurou os muros de Israel, e Neemias abençoou aquele povo. Como é que nós temos olhado para a história e deixado Deus falar na nossa vida? Como é que nós falamos as histórias de Deus para o povo que nós encontramos hoje, na sociedade perdida que a gente vive?
Como é que nós temos refletido? Como é que nós temos orado? Volto a dizer, muitas pessoas têm usado as igrejas como clube de entretenimento. Eu vou para a igreja, mas eu vou para a igreja porque eu quero receber uma bênção. Eu vou para a igreja porque eu quero reunir aos domingos com os meus irmãos, eu quero encontrar algumas pessoas. Não, eu vou para a igreja só porque eu quero ouvir uma canção, quero ouvir uma palavra que me cause arrepio e eu saia de lá mais espiritual do que eu cheguei. E a gente sai super espiritual. Tinha um amigo meu num quartel, na época que eu estava aqui. Eu lembro de um amigo que ele sempre chegava para mim assim: Marcelo, ore por mim, porque eu estou assim, no momento da minha vida espiritual. Ele impostava a voz, mudava a voz, e dizia assim: eu estou no momento espiritual da minha vida, porque eu estou fazendo jejum, já faz alguns dias, olha, eu estou até perdendo peso. Aí ele abria assim, mostrava que estava ficando magro, e eu estou muito próximo de Deus, e eu queria que você orasse para que Deus mantivesse a unção na minha vida. E eu dizia: bicho, que cara hipócrita, que cara hipócrita. Eu não via testemunho nenhum dele num quartel, mas era um cara que era cheio de espiritualidade, cheio de conteúdo na cabeça, mas vazio do Espírito Santo, vazio do poder de Deus na vida dele. Não sabia dar um abraço em ninguém, não sabia chorar com ninguém, não sabia dar uma palavra de ânimo para ninguém, mas sabia sair pelos cantos dizendo: eu sou espiritual. Olha, eu tenho uma intimidade com Deus tão grande que eu acho que você vai ser ofuscado olhando para mim. Tem pessoas assim nas igrejas hoje, que não tem um senso de vocação, não sabe o que deve ser feito, porque não sabe discernir quando recebe uma informação que precisa refletir e fazer a equação da oração que vai dar igual em vocação. Não tem como, irmãos, nós recebemos uma informação, e se nós realmente temos intimidade com Deus, que dobramos nossos joelhos, que nos humilhamos na presença de Deus, como a pessoa falou aqui num coral, que hoje seja dia de quebrantamento, que nós sejamos quebrantados por Deus, ao ponto de entender o que deve ser feito. E muitas vezes as nossas decisões têm que ser rápidas, muitas vezes têm que ser planejadas, feito Neemias. Mas aqueles que realmente têm intimidade, que refletem, que buscam a Deus, que estão em constante intimidade com o Senhor, eles sabem o que deve ser feito. Que nós sejamos também como a tribo de Issacar, que não apenas conhecemos a nossa época, mas também que nós saibamos o que deve ser feito aqui nessa localidade. O que é que a Igreja Batista Cristã precisa fazer hoje? O que Deus chamou a Igreja Batista Cristã para fazer hoje, nesse contexto de hoje, nesse mundo maluco de hoje, com a mentalidade que o mundo tem hoje. Muitas vezes nós queremos dar respostas para as pessoas de perguntas que elas não estão fazendo. Como aquela placa que alguém colocou assim: Jesus Cristo é a única resposta. Nós sabemos que é. Mas alguém foi lá e escreveu embaixo: mas qual é a pergunta? E aí a minha pergunta para você é: como é que nós temos dado resposta?
Será que nós estamos respondendo a essa geração com uma palavra, com um desenvolvimento de outra época, de outra geração? Quando Deus chamou você para marcar essa geração, como diz lá em Atos, quando Davi morre, não quando Davi morre em Atos, quando relata a morte de Davi, tendo Davi, pois, servido a sua geração, morreu e foi sepultado. Tendo Davi, pois, servido a sua geração, nós fomos chamados para servir nessa geração maluca, doida, varrida que a gente está vivendo. E nós precisamos fazer um esforço para conhecer a época e saber o que é que deve ser feito para essa geração. Como é que nós comunicamos? Como é que nós falamos? Como é que nós disciplinamos? Como é que nós abordamos? Como é que nós pregamos? Nós precisamos entender isso. Eu lembro que quando deu o estalo da pandemia, gente, foi horrível para todo mundo. Foi um impacto gigante para muita gente. E aí tudo tinha que ser transmitido pela internet, tinha ao vivo ou gravado. A nossa igreja já transmitia o culto pela internet já há quase 10 anos. E durante a semana, nós abençoamos mais de 20 igrejas. Quase toda semana tinha gente lá gravando os cultos das suas igrejas, na nossa igreja, que a gente cedeu espaço para que as pessoas fossem lá durante a semana, gravar os cultos, gravar louvor, gravar pregação, para soltar num domingo. Porque a gente já tinha toda a estrutura. E aí muitas igrejas, a partir daquilo, foi que começaram a investir em mídia e transmitir seus cultos. Eu lembro que até, eu acho que André, ou foi Flávio, que falou com o pessoal da nossa igreja sobre essa parte de mídia. Não na época, já antes que aqui vocês já estavam pensando nisso. Mas eu estou dando um exemplo de coisa que nós precisamos entender para dialogar com essa geração. Porque se a gente não ganhar o coração dessa turma, tem gente que vai ganhar. Se a gente botar o braço, o corpo em riste, eu sou aqui, ninguém me tira. Tem que ser do jeito que era no tempo de Lutero. Lutero serviu a sua época, Calvino serviu a sua época, John Wesley serviu a sua época, Billy Graham serviu a sua época. Sandro tem que servir a sua época, Paulo tem que servir a sua época, Marcelo tem que servir a sua época, Cirilo tem que servir a sua época. Nós precisamos entender que fomos chamados para servir nessa época. E a gente é que precisa aprender a conhecer e saber o que é que deve ser feito. Como é que está a nossa pegada com Deus, para a gente entender. Porque senão a gente sem querer, com a nossa dureza espiritual, sem a gente perceber, a gente está cantando aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Como é o resto? Como é? Gabriela. Teologia da Gabriela, com um discurso de falsa espiritualidade. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Eu sou Gabriela. Deus não chamou a gente para ser Gabriela, não. Deus chamou a gente para ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo, amando o próximo, amando a Deus e aprendendo a lidar com cada época, e a época que Deus nos chamou foi essa. Conhecedor da época, para saber o que Israel deveria fazer. E em terceira lição,
Terceira característica da tribo de Issacar, eles tinham responsabilidade e influência. No final do texto, se você olhar direito, diz 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Essa turma de Issacar é uma tribo assim que me chama a atenção demais. Desconheciam a época, sabiam o que Israel devia fazer, mas eles tinham influência sobre a sua geração. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Aqueles 200 chefes trazem as pessoas, convencem as pessoas do que é que deve ser feito. E a ideia ali de chefe, e aí é bom que seja dito isso, porque na Bíblia, não nas versões, acho que só a NVI que usa a palavra líder, mas na Bíblia geralmente usa no Antigo Testamento a palavra chefe, chefe de tribo, chefe de grupo, chefe de pequeno grupo, chefe de grupo maior, mas a ideia oriental, na cultura oriental, é de um líder servidor, um líder responsável. Não é aquela ideia brasileira de chefe. Qual é a ideia brasileira de chefe? Chefe é aquele que manda e obedece quem tem? Chefe é aquele que pede para que seja colocado em sua mesa na hora que ele quer, sem um segundo de atraso, o cafezinho que ele pede, ou a Coca-Cola, ou a torrada. E chefe é aquele que manda. Na cultura brasileira, o conceito de liderança é um conceito totalmente deturpado, mas na cultura oriental, o conceito de liderança é o conceito de líder-servo. O que foi que Jesus fez em João capítulo 13? Ele pegou a toalha e a bacia, e ele fez o quê? Lavou os pés dos discípulos. Tem um livro antigo não, acho que faz uns 20 anos, que o nome do livro era O Monge e o Executivo. Alguém não crente olha para a Bíblia e percebe lições da Bíblia sobre o líder servo. E traz uma cultura para o mundo gerencial, para o mundo de empresas, sobre a cultura de líder servo. E o livro é vendido milhares de livros, mas já está na Bíblia. O líder, ele tem que ter responsabilidade e influência. O líder precisa entender que ele tem que formar novas gerações. Ele tem que passar o bastão, ele tem que ensinar outras pessoas, mas ele tem que ter responsabilidade com a sua vida, com o seu caráter, com a sua integridade, porque as pessoas lá fora só querem um espaçozinho assim para apontar o dedo. Eu não disse? Olha aí, mais um líder da igreja caiu, mais um pastor caiu, mais uma pessoa caiu, com falta de integridade, adulterou, enganou, mentiu, traiu pessoas, e o mundo está o tempo todo querendo só um espaço, e nós fomos chamados para sermos líderes, que impactam com integridade, mas não só isso, que formam novas pessoas. Quando eu cheguei na Igreja Batista Zona Sul, uma das primeiras frases que eu disse numa reunião de liderança, que eu aprendi com Eugene Peterson: o pior líder é o que faz falta. Meus irmãos, isso foi um choque para a igreja. Era uma igreja que tinha um status quo, que tinha dono de igreja, que tinham pessoas lá que estavam há não sei quantos anos no mesmo cargo, sem ensinar a ninguém. E era dono mesmo, de querer mandar em tudo. E eu disse, o pior líder é o que faz falta. E aí já foi um impacto na igreja. Graças a Deus, essas pessoas estão lá até hoje. Viraram a chave. Mudaram o conceito de liderança.
Tem desses líderes lá que eram daqueles donos de igreja, mandões, gente ruim, ruim mesmo. Tem 100 pessoas debaixo dessa pessoa lá na igreja. Mas lá atrás, essa pessoa não sabia ensinar a ninguém nada. Hoje, lidera 100 pessoas. As pessoas olhar para nós como referência. É entender que nós somos vulneráveis, ao ponto de estar doente e chegar para a igreja e dizer assim, eu estou doente, chegar para o meu grupo, eu estou doente, eu preciso ser cuidado agora. Porque a mutualidade na igreja é geral. Pastor pastoreia, mas pastor é pastoreado pela igreja também. E às vezes a gente coloca um fardo gigantesco nas costas do pastor, cobra tudo dele. Ele tem que ter o melhor casamento, ele tem que ter os melhores filhos, ele tem que ter o melhor comportamento. E eu, como crente, e eu como ovelha daquele pastor, que precisa também, não revidar, mas voltar para o pastor o cuidado que ele tem comigo, abençoar a vida dele, cuidar quando ele precisa. Está vendo que a responsabilidade é geral de todos? É uma tribo. Entenda que nós precisamos disso. Mas sabe por que nós não mudamos, irmãos? Porque nós não queremos mudar isso aqui, ó. George Bernard Shaw, um dramaturgo, ele dizia que não há progresso sem mudança. Não há progresso na vida de ninguém sem mudança. E quem não consegue mudar a própria mente, acaba não mudando coisa nenhuma. Não há progresso sem mudança. E quem não muda a sua própria mente, acaba não mudando coisa nenhuma. A mudança começa aqui. E aí, para encerrar, quero falar para vocês de um homem que viveu 490 a.C. O nome dele era Fídias, era um arquiteto grego. Fídias era um escultor. Muitos daqueles templos lá na Grécia, quem fez aqueles anjos que olham lá para baixo, aquelas estátuas que estão lá em cima, quase 15, 10 metros de altura, foi Fídias que fez aquilo. E a história diz que Fídias, ele pintava a frente das suas estátuas, e ele pintava e esculpia a parte de trás também. E as pessoas chegavam para ele e diziam assim, deixa de ser louco, Fídias. Porque você está esculpindo a parte de trás das estátuas, ninguém vai ver isso. Ninguém vai olhar para isso, é muito alto, ninguém vai subir aqui. Você está arriscado cair dessa altura. Ele dizia, ninguém vai ver, mas os deuses verão. Trazendo para a nossa realidade, aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos fazer com excelência, não com perfeccionismo. Perfeccionismo é doença. Excelência é eu consigo fazer com qualidade, com aquilo que eu tenho nas mãos. Eu tenho nas mãos só isso aqui, eu vou fazer com qualidade, com excelência, com o que eu tenho nas mãos. Perfeccionista é aquele que acha que vai fazer tudo perfeito, não consegue. E aí é uma doença emocional. A palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós precisamos olhar para a tribo de Issacar e entender que temos um compromisso com essa geração, de conhecê-la, de saber o que é que deve ser feito, e de ter responsabilidade e influência. Porque quando chegar daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, que alguém perguntar, quem foi fulano de tal? O que foi que ele fez para a sua geração? Outras gerações poderão dizer, eu estou aqui porque fulano